Já parou para pensar por que alguns países, tipo, nadam em dinheiro, enquanto outros estão sempre, sei lá, com a corda no pescoço? É uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Mas essa diferença, essa disparidade entre as nações, o que causa isso? É o que a gente vai tentar entender nesse nosso mergulho de hoje. Isso aí. E para nos guiar nessa expedição, a gente trouxe um livro que promete sacudir as nossas ideias. Por que as nações fracassam? E se prepare, porque esse livro não vem com aquelas explicações manjadas, sabe? Legal. Geografia, clima, cultura. Ah, entendi. Vai além do básico? Ele mostra que o segredo está nas instituições, tanto as políticas quanto as econômicas. Elas que moldam o destino de um país como se fossem o DNA. Interessante. Mas como a gente vê isso na prática? O livro nos leva para um lugar incrível, Nogales. Uma cidade dividida pela fronteira entre Estados Unidos e México. Nogales. Tipo, uma cidade com o mesmo nome, mas em 2 países diferentes. Isso. Doideira. E essa divisão, meu amigo, é como se separasse dois mundos. Totalmente. De um lado, Nogales, Arizona, nos UA. Ruas organizadas, escolas boas, sistema de saúde funcionando. E do outro? Do outro lado, Nogales, Sonora, no México, pobreza, violência. Caramba! É uma diferença gritante, como se fosse um filme. Mas peraí, como pode ter tanta diferença num lugar tão pequeno? Tipo, o clima é o mesmo, a cultura é parecida, as pessoas têm a mesma história, certo? Daí que o livro dá um tapa na nossa cara e diz: a diferença não está na geografia, no clima ou na cultura, mas nas instituições. Ah, tá. Entendi. A Nogales americana, ela se beneficia de um sistema que protege a propriedade privada, incentiva a economia, garante que os cidadãos participem da política. Então, tipo, lá as pessoas sabem que se elas se esforçarem, elas vão ter uma vida melhor. É isso aí. Enquanto isso, em Nogales, Sonora, As coisas não são tão fáceis. bem, as instituições são menos inclusivas. Corrupção rolando solta, o que afasta investimentos. E aí o desenvolvimento fica travado. Exatamente. Muita gente presa num ciclo de pobreza sem oportunidades. Nossa, que exemplo impactante. Mas me explica melhor essa parada de instituições extrativistas e inclusivas. Bora lá. Quais as diferenças? As extrativistas, como o nome já diz, querem extrair a riqueza da maioria e concentrar numa elite. Tipo, um pequeno grupo que controla tudo. Isso. E usam esse poder para se dar bem, sem ligar pra galera. Entendi. E tem algum exemplo disso no livro? Vários. A colonização espanhola na América Latina é um clássico. A elite explorava os indígenas, né? As minas, nas plantações. Isso, acumulando riqueza enquanto o povo vivia na miséria. Um exemplo de como as instituições extrativistas perpetuam a desigualdade. Faz sentido. E as inclusivas? Como elas funcionam? Elas são o oposto. Distribuem oportunidades, dão acesso ao poder, incentivam todo mundo a participar da construção de um país mais justo. Ou seja, em vez de concentrar o poder, elas espalham as oportunidades para todo mundo crescer. É isso aí. Imagina um país com educação de qualidade para todos, justiça funcionando direitinho, empresas competindo de forma justa. Seria o paraíso. É o que acontece em países com instituições inclusivas. Elas impulsionam o desenvolvimento, a inovação. E o livro fala de algum país que conseguiu construir esse sistema. Com certeza. Os Estados Unidos, depois da Revolução Gloriosa, é um exemplo, limitaram o poder do rei, criaram um sistema político mais representativo. E isso abriu caminho para inovação, para o crescimento. Exatamente. A Revolução Gloriosa foi um ponto de virada. Interessante. E tem outros exemplos. A Coreia do Sul. Investiram pesado em educação e tecnologia nas últimas décadas. Olha só. E junto com um sistema político mais democrático, eles transformaram o país numa potência econômica. Caramba, saindo de uma ditadura para virar potência em tão pouco tempo é É. inspirador. Mas, e quando um país fica preso naquele ciclo vicioso da pobreza, o que causa essa estagnação? O livro argumenta que as instituições extrativistas, além de explorarem a população, criam um ciclo vicioso que perpetua a pobreza e a desigualdade. Tipo, um sistema programado para manter os ricos no poder e os pobres na miséria. É uma boa analogia. E tem exemplos disso. Serra Leoa, por exemplo, sofre com juntas comerciais extrativistas que controlam os preços dos produtos agrícolas Prejudicando os pequenos agricultores. e mantendo a galera na pobreza. Entendi. É como se esses países estivessem presos numa teia de aranha sem conseguir sair do lugar. É isso aí. E tem mais. O Egito, com sua economia dominada pelo Estado. Ah, entendi. Sem liberdade para criar e empreender, a economia fica estagnada. Perfeitamente. É como se o governo fosse um jardineiro que, em vez de cuidar das flores, as mantém presas num vaso apertado, sabe? Impedindo-as de crescer. Que analogia interessante. Mas e aí tem como romper esse ciclo vicioso? Claro que sim. A história nos mostra que a mudança é possível.
Mas exige coragem, determinação. E a participação de todo mundo. Exatamente. E o livro chama esses momentos de virada de circunstâncias críticas. São períodos de grande instabilidade. Tipo revoluções, guerras, crises. Isso, que podem abrir espaço para transformar as instituições. E como a gente sabe se um país está passando por uma circunstância crítica? É difícil prever com certeza, mas tem alguns sinais. Protestos em massa, crise de legitimidade do governo, pressão internacional por reformas. Sinais de que a coisa está pegando fogo. E o livro dá exemplos de países que conseguiram romper esse ciclo. Assim, a Inglaterra, por exemplo, com a Revolução Gloriosa, limitaram o poder da monarquia, criaram um sistema mais inclusivo. E o sul dos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, com um movimento pelos direitos civis. Aboliram a escravidão, ampliaram os direitos da população negra. Que legal. Então esses momentos de ruptura foram cruciais para construir instituições mais justas e inclusivas. Com certeza. E tem mais algum exemplo? A China. Com Deng Xiaoping, eles implementaram reformas que abriram a economia para o mundo, sabe? E aí veio o crescimento econômico bombástico. Exatamente. Mas, e a questão do autoritarismo? A China, mesmo com todo esse crescimento, ainda é um regime autoritário, né? Será que dá para ter prosperidade sem liberdade? É uma pergunta que intriga muita gente. O livro nos apresenta o caso do empresário chinês Dai Guofeng, que desafiou o controle estatal da economia e acabou preso. Peraí, um cara que queria empreender e gerar riqueza foi preso. Foi. Que loucura. Mas o que isso diz sobre os limites do crescimento econômico sem liberdade política? O caso do Dai Guofeng nos faz pensar sobre o papel da liberdade individual na prosperidade de uma nação. Será que a China, com todo seu poderio econômico, vai conseguir manter esse ritmo sem garantir liberdades individuais e direitos políticos? É como se a China estivesse andando numa corda bamba, né? De um lado, o crescimento econômico, do outro, a repressão e a falta de liberdade. Exatamente. E essa é uma questão que ainda não tem resposta. O futuro da China e de outros países que seguem esse caminho é incerto. Nossa, quanta coisa para a gente digerir e pensar que a gente só arranhou a superfície do livro. Mas antes de continuar a nossa expedição, que tal uma pausa para respirar e processar tudo isso? No próximo bloco, a gente vai explorar mais exemplos de circunstâncias críticas e discutir como a história pode nos ajudar a entender o presente. E aí a gente vai ver casos ainda mais intrigantes, que vão fazer a gente questionar tudo que a gente achava que sabia sobre o desenvolvimento das nações. Até já? E aí, preparados para mais uma dose de por que as nações fracassam. A gente viu como as instituições são importantes, mas será que elas explicam tudo? Boa pergunta. E a história, como ela entra nessa equação? Afinal, a história não é uma linha reta, né? Tem altos e baixos, curvas inesperadas. Pois é, às vezes parece que a gente está andando em círculos. Mas o livro mostra que a gente pode aprender muito com o passado, principalmente por causa dos momentos de ruptura, sabe? As circunstâncias críticas. Isso. Exato. E o livro usa um exemplo um pouco mórbido, mas que ilustra bem essa ideia. A peste negra na Europa, lá no século dos Sales. A peste negra. Aquela que matou milhões de pessoas. A mesma. Mas o que uma pandemia tem a ver com o desenvolvimento econômico? Parece estranho, né? Mas a peste negra, por mais terrível que tenha sido, acabou criando condições para uma mudança profunda na estrutura social e econômica da Europa. Sério, tipo um efeito colateral inesperado. A peste negra causou uma escassez de mão de obra absurda, o que enfraqueceu o sistema feudal e, de certa forma, empoderou os camponeses. Interessante. Com menos trabalhadores, os senhores feudais tiveram que oferecer melhores condições de trabalho, salários mais altos. Para conseguir atrair a galera. Exatamente. Então a gente pode dizer que a peste negra indiretamente contribuiu para o fim do feudalismo e para a ascensão de uma sociedade mais livre e próspera. É isso aí. E o mais legal é que a peste negra teve impactos diferentes em cada região da Europa, dependendo das instituições que já existiam. Faz sentido. Em lugares onde os camponeses já tinham mais autonomia, a peste acelerou a transição para uma sociedade mais igualitária. Mas em regiões onde o poder dos senhores feudais era forte, a peste acabou reforçando a servidão. Caramba! Então a mesma circunstância crítica pode ter consequências totalmente diferentes dependendo do contexto. Exato. É como se a história fosse um jogo de xadrez, sabe? Cada peça tem seu movimento, mas o resultado final depende da estratégia de cada jogador. E por falar em estratégia, o livro também analisa a trajetória da Inglaterra, né? Mostrando como a Revolução Gloriosa, em 1688, foi um ponto de virada para criar instituições mais inclusivas. Sem dúvida. A Revolução Gloriosa limitou o poder do rei, fortaleceu o parlamento. Criou um ambiente mais democrático. Isso. Mais pluralista, mais favorável ao desenvolvimento econômico. E teve algum fator curioso que contribuiu para essa revolução? Teve.
A derrota da Armada Espanhola, em 1588. A Armada Espanhola é aquela frota gigante que era o terror dos mares. É essa mesma. A Espanha, naquela época, era a superpotência, controlava boa parte do comércio mundial, e a derrota da Armada Espanhola, que era considerada invencível, abriu o caminho para a Inglaterra expandir seu comércio e virar uma potência global. E essa vitória também impactou a política interna da Inglaterra, fortaleceu o parlamento, enfraqueceu a monarquia, o que culminou na Revolução Gloriosa. Interessante. Então a gente pode dizer que a derrota da Armada Espanhola foi um daqueles eventos inesperados que mudaram o rumo da história. Com certeza. Uma baita circunstância crítica. E essa mudança institucional com a Revolução Gloriosa impactou o desenvolvimento da Inglaterra de que forma? Boa pergunta. Criou um sistema político mais estável, mais previsível, o que incentivou o comércio, a inovação, o investimento. Com menos interferência do rei e mais participação do parlamento, a Inglaterra se tornou um terreno fértil para o desenvolvimento econômico. Então a gente pode dizer que a Inglaterra, ao criar instituições mais inclusivas, abriu o caminho para sua ascensão como potência mundial. Exatamente. E o livro também analisa a colonização europeia nas Américas, né? Mostrando como ela resultou em instituições bem diferentes com consequências que a gente sente até hoje. Verdade. Enquanto os Estados Unidos se desenvolveram com base em instituições mais inclusivas, a América Latina herdou um sistema extrativista, que concentrou a riqueza nas mãos de uma elite e deixou a maioria da população para trás. E a gente vê como esse legado colonial ainda impacta a realidade de muitos países latino-americanos. Que lutam contra a desigualdade, a corrupção, a falta de oportunidades. Exatamente. Mas o livro não fica só no Ocidente, né? Ele também explora a trajetória de outros países, como o Império Otomano. Que por séculos resistiu à mudança e se manteve preso a instituições extrativistas. O Império Otomano, com aquele poder centralizado, com aversão à destruição criativa, acabou perdendo o bonde da história. É verdade. Enquanto a Europa passava pela Revolução Industrial, o Império Otomano se fechava para o mundo, o que contribuiu para o seu declínio. Faz sentido. E a China, com sua longa história de absolutismo e controle estatal, também enfrentou desafios para se modernizar, né? Sim, a China, sob as dinastias Ming e Qing, priorizou a estabilidade política em detrimento da inovação econômica. Com medo da ascensão da classe mercantil. Exato. E aí controlaram comércios, focaram a criatividade. A gente vê como esse controle excessivo acabou estagnando a economia chinesa, enquanto o Ocidente disparava na frente. Mas e a África? Como a história moldou o destino desse continente? A África, infelizmente, foi palco de uma das maiores tragédias da história, o tráfico de escravos. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras, deixando um vazio demográfico e cultural enorme. É de partir o coração. E além dessa tragédia, a África também sofreu com a colonização europeia, que impôs fronteiras artificiais, dividiu etnias, explorou recursos naturais. E implantou instituições extrativistas que perpetuaram a pobreza e a desigualdade. É triste demais. E a gente vê como esse legado colonial ainda assombra muitos países africanos. Mas, e aí tem alguma luz no fim do túnel? O livro traz algum exemplo de país africano que conseguiu romper esse ciclo vicioso. Tem sim. Botsuana, por exemplo, conseguiu construir instituições democráticas e inclusivas depois da independência. Investiu em educação, saúde e infraestrutura. E aí a economia decolou. Exatamente. Botsuana é um exemplo de que a mudança é possível, mesmo em um continente com tantos desafios. Que legal. Mas e quando um país, mesmo com instituições democráticas, enfrenta dificuldades para garantir a justiça social? O que a história nos ensina sobre isso? O caso do sul dos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, é emblemático. A abolição da escravidão foi um passo fundamental, mas aí vieram as leis de Jim Crow que impuseram a segregação racial. E mantiveram os afro-americanos à margem da sociedade por décadas. Só com o movimento pelos direitos civis, nos anos 1950 e 1960, é que os negros conquistaram seus direitos civis e políticos de verdade. Luta por justiça social é constante. Sem dúvida, e o livro também nos alerta para os perigos do crescimento econômico sem liberdade política. E aí, voltamos à questão da China, né? Com seu modelo autoritário de desenvolvimento, a China nos faz questionar a relação entre prosperidade e democracia. Será que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Boa pergunta. O caso do empresário chinês, o Daigo Fan, que foi preso por desafiar o controle estatal da economia, nos faz pensar sobre os limites do crescimento econômico sem liberdade política. É como se a China estivesse construindo um carro potente, mas sem freios, né? Até que velocidade esse carro pode chegar sem perder o controle? É uma boa analogia.
E o livro mostra que, a longo prazo, a falta de liberdade política e de direitos individuais pode sufocar a inovação, a criatividade, o empreendedorismo. E o crescimento fica comprometido. Exatamente. Para que o crescimento seja realmente sustentável, ele precisa estar aliado à liberdade, à justiça social, à participação política. Mas como encontrar esse equilíbrio? O que a história pode nos ensinar para construir um futuro melhor? Essa é a grande questão. E para tentar responder essa pergunta, vamos mergulhar na última parte do livro, que analisa a China contemporânea e os desafios que ela enfrenta para conciliar o crescimento econômico com a liberdade política. Chegamos à última parte do nosso mergulho em por que as nações fracassam, e agora o foco é a China contemporânea. A China, né? Um caso pelado de intrigante. É um caso complexo que nos faz questionar muita coisa sobre desenvolvimento. Pois é. A China é tipo um enigma, né? De um lado a gente vê aquele crescimento econômico absurdo. Tirando milhões da pobreza. Transformando o país numa potência global. Mas, por outro lado... um regime autoritário controlando tudo e todos. Como entender essa aparente contradição? O livro mergulha na história da China, mostrando como o país passou por uma transformação radical depois que o Mao Tse-tung morreu. Era Deng Xiaoping. Isso. Com Deng Xiaoping no comando, a China deixou para trás o modelo socialista tradicional e adotou uma série de reformas que abriram a economia para o mundo. Foi tipo uma mudança de 180 graus. De repente, a China começou a atrair investimentos, incentivar o empreendedorismo. E a se integrar na economia global. Mas como eles conseguiram combinar essa abertura econômica com o sistema político autoritário? Essa é a grande pergunta. O livro diz que a China criou um modelo híbrido, uma mistura de economia de mercado com um sistema político centralizado controlado pelo Partido Comunista. Um modelo meio Frankenstein, né? Um experimento único que tem dado o que falar. E aí, será que esse modelo é sustentável? É que tá, ninguém sabe ao certo. O livro mostra diferentes perspectivas sobre o futuro da China com seus desafios e oportunidades. Mas, na sua opinião, quais são os maiores riscos desse modelo? Olha, um dos principais é a falta de liberdade política, de direitos individuais. O Partido Comunista Chinês controla tudo, né? Controla, limitando a liberdade de expressão, de imprensa, de organização política. E como essa falta de liberdade impacta a economia? A gente viu o caso do Dai Gufan, que o governo chinês não tá para brincadeira. Será que esse controle todo pode sufocar a inovação? Com certeza. A longo prazo, a falta de liberdade gera medo, autocensura, inibe a criatividade, o espírito crítico, que são essenciais para ter novas ideias, novas tecnologias. Ou seja, sem liberdade para pensar, questionar, experimentar. A China corre o risco de virar um gigante com pé de barro. Então, para a China continuar crescendo de forma sustentável, ela precisa dar mais espaço para a liberdade política. Exatamente. E essa é a grande questão. Será que a China consegue conciliar as duas coisas? Ou o Partido Comunista vai continuar priorizando o controle em vez da liberdade? Só o futuro dirá. A China é um caso para a gente acompanhar de perto. E esse livro, Por que as Nações Fracassam, nos dá um panorama incrível dessa história toda, né? Sem dúvida. Ele nos mostra que não tem receita de bolo para o desenvolvimento. Cada país tem sua trajetória, seus desafios, suas oportunidades. Mas uma coisa é certa, as instituições são a base de tudo. E a liberdade individual é fundamental para ter uma sociedade próspera e justa. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho em Por que as Nações Fracassam. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com um novo tema para a gente explorar.